Olá, começa agora o programa Mercado Futuro ao vivo aqui do estúdio da Bolsa de Mercadorias e Futuros BMF em São Paulo. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2008 e são 13 horas e 2 minutos, horário oficial de Brasília. Lembro outra vez que o horário de verão acho que termina amanhã. Então a gente vai poder dormir uma hora a mais, olha que beleza. Bom, se você quiser entrar em contato comigo, o telefone é 11 319 2094, o e-mail hash@hash.com.br e tem um site também que você pode visitar, não apenas para entrar em contato, mas para fazer outras coisas. O site é www.hash.com.br. Ok, bom, antes de apresentar o meu entrevistado, eu tenho que dizer que o governo fez aí um pacotaço, né, recente, que seguramente vai interferir, se é que já não está interferindo, no agronegócio. Então a ideia do programa de hoje é a gente tentar entender esse pacotaço, passado já um pouco da entrada em vigor dele, até para a gente conseguir enxergar isso melhor. Tem um pecuarista que me manda e-mail todo dia dizendo que eu tenho que falar o preço do boi no mercado físico. Então, antes de começar com o pacotaço, São Paulo, a arroba do boi hoje vale R$ 75,00, Mato Grosso do Sul, 70, com prazo, e o fundo rural de 2,3% por conta do pecuarista. Lembrando que os frigoríficos não estão conseguindo esticar as suas escalas de abate. Eles, os grandes, têm animais até a próxima quarta-feira, quer dizer, está curtinho. Bem, meu entrevistado de hoje é um especialista no assunto, nessa questão tributária. É meu amigo e tem outras qualidades que eu acho que eu não vou falar agora aqui, falo depois, né? Ele é advogado, André Ricardo Passos, do escritório Bulanello e Passos Advogados. E tem um site do escritório que você já pode dar uma olhadinha lá, www.bulanello.com.br. André, além da qualidade de ser carioca, morar em São Paulo, ser tributarista, gostar de arrastar o pé, o André é bom é pé de valsa, como eu. Eu também sou pé de valsa. Também. E aí, André, como é que é esse pacotaço, esse IOF, esse negócio aqui? Isso vai afetar de alguma maneira o agronegócio? Já está afetando? Bom, primeiramente, boa tarde, Hash. Boa tarde a todos os telespectadores. Hash, o X da questão é compensação, tá? A palavra-chave do pacote fiscal do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, é compensação de arrecadação. Todos nós lembramos bem, o nosso presidente da República foi a público prometer que não faria qualquer compensação tributária quando da não aprovação da revalidação da CPMF, né, no Congresso, e ato subsequente ele de ponte própria e contrariando até o que foi dito, né, expressamente na imprensa, enfim, foi dito nos quatro cantos, ele saiu com um pacotão com a ideia de compensar a perda da arrecadação. E onde essa compensação pegou mais? Quer dizer, essa compensação foi feita no IOF, que é um imposto mais fácil do governo lançar mão em emergências, porque o IOF, constitucionalmente falando, ele não está vinculado a nenhum princípio da anterioridade, que é o princípio de ter que aumentar um ano antes, ou 90 dias, no mínimo, antes de cobrar o imposto, né? Então, o IOF é mais fácil e quem sofreu com isso é justamente quem demandava crédito, ou seja, na medida em que a CPMF ela abrangia um universo maior, né? O IOF é um imposto que abrange aqueles que estão mais sufocados, né? Que demandam crédito, ou operações de seguro, ou operações de câmbio, ou operações com títulos. O IOF, na verdade, ele tem um nome de IOF, operações financeiras é um termo lato, né? Um termo abrangente. Na verdade, se você quiser identificá-lo melhor, você pode chamá-lo, dividi-lo em quatro categorias. IOC, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, IOCâmbio, que é o Imposto sobre Operações de Câmbio, IOS, que é o Imposto sobre Operações de Seguros, e IOTítulos, que é o Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários. Essas quatro incidências, elas estão abrangidas nessa sigla que todo mundo chama de IOF, que é
o imposto sobre operações financeiras. E esse imposto sobre operações financeiras que foi utilizado pelo governo pela sua facilidade de aumento para lançar mão de uma arrecadação extra com a perda de 40 bilhões de fundos da CPMF. Quer dizer, só com essa canetada o governo conseguiu cerca de 12 bilhões e o resto ele vai ter que procurar no orçamento através de cortes de despesas, né, que, oxalá, né, já deviam ter sido feitas há muito. Eu acho que isso veio para o bem e através do incremento aí de receitas e achar outras fontes de arrecadação. Isso me arrepia um pouquinho, porque isso, na verdade, geralmente soa a aumento de tributo, né? Novamente. Porém, eu acho que o governo dessa vez ele vai ter que ter um pouco mais de criatividade. A sociedade deu mostras de que não aguenta mais esse arroxo fiscal. Agora, pelo que eu entendi, André, vai atingir todo mundo, não é só o negócio. Título, crédito, seguro e... São 4, né? Eu só esqueci um. Título, crédito, seguro e câmbio. E câmbio. Câmbio a agricultura usa. Título também usa. Crédito, então vai... E aumentou quanto o IOF? Exatamente. Porque essas mordidas são bravas. Parece... Aí que tá. O aumento, ele teve uma alíquota adicional de 0,38%, que era a alíquota da antiga CPMF, né? 0,38%, que é compensatória, meramente compensatória. E no crédito pessoal, que é aquele famoso desconto em folha, crédito consignado, que hoje os aposentados, por exemplo, estão usando muito, aumentou, além do 0,38%, que é o aumento adicional, essa carga praticamente duplicou. Aí o governo ele quis, a meu ver, exercer duas funções, né? Uma função que é típica do IOF, que é regulatória, ou seja, diminuir a demanda das pessoas, principalmente no crédito consignado, para evitar aí um evento subsequente que seria prejudicial a toda a economia, que era um evento de não pagamento por conta do endividamento extremo, né? Do crédito pessoal consignado pessoa física, e teve também esse cunho arrecadatório, quer dizer, de penalizar, né? Além de penalizar a quem está tomando crédito de forma a minimizar a tomada de crédito, teve o cunho arrecadatório de 0,38% adicional. E quando você fala que não vai penalizar o agronegócio, é verdade. Por exemplo, esse exemplo do IOCrédito que eu acabei de te citar, não impacta somente o agronegócio, é qualquer pessoa física que vá buscar uma operação de financiamento pessoal, seja ela desconto do olerite, do contra-cheque, seja ela uma operação típica dessas financeiras que você recebe papelzinho na rua, o próprio povão mesmo que recebe papelzinho na rua, entra na agência de crédito e toma o crédito ou consignado ou livre. Fora isso, o câmbio, como você falou, impacta o agricultor. O seguro impacta o agricultor, seguro de safra, essas operações que você tem obrigatoriedade. Aumenta, então, o imposto sobre o crédito rural de 0,38%, de forma a compensar a perda da CPMF. Porém, os títulos de crédito, essa é a única novidade boa do pacote. Os títulos do agronegócio, principalmente a CPR, né, a cédula do produtor rural, seja ela na modalidade física ou financeira, o CDCA, né, Certificado de Direito Creditório do Agronegócio, o CRA, que é o Certificado de Recebíveis Agropecuários da Securitizadora Agrícola, a LCA e o WA e o CDA, que são os títulos de warrantagem, né, de depósito de produtos agropecuários, esses continuaram livres do imposto. A boa notícia é que se o produtor rural, se o agricultor trocar a linha, para sair daquela linha de crédito tradicional que ele dispõe, que é a linha de giro e de conta garantida, essa linha sim, que é o IOCrédito onerada pelo aumento, né, de alíquota, se ele descontar uma CPR, se ele emitir uma CPR para desconto, para trocar com a empresa de fertilizantes, para trocar lá no Banco do Brasil, naquela operação de CPR-BB, que a gente se faz muito, né, no mercado, essa operação ela não vai estar onerada pela alíquota adicional da CPMF, está mantida a isenção e o benefício da alíquota zero do IOF sobre essas operações. Agora, de qualquer maneira, vai encarecer a vida de todo mundo, né? Subiu, quanto era o IOF normal antes desse? Eles acrescentaram 0,38? Acrescentaram 0,38, exatamente. É isso? Exatamente. Quer dizer, eles não aprovam a CPMF, ele vai lá e faz outro. E o IOF, como você explicou, é um imposto compensatório, que chama isso? Na verdade, ele é um imposto de caráter regulatório. Ele não pode nem ser
utilizado, a função constitucional do IOF é você regular as demandas por crédito, câmbio, seguro e títulos na economia. Ou seja, vamos O governo que usou de forma compensatória, entendi. porque é simples, porque como a Constituição não determina que o IOF, a lei tenha que vir num ano e o aumento no ano seguinte, ou 90 dias antes, a Constituição, por ele ser um imposto regulatório, ou seja, o governo precisa mexer rápido nele, o governo usou, já que ele foi barrado no Congresso, né, barrado no baile do Congresso, o governo usou, é importante que se diga, o governo usou da caneta do presidente da República, o IOF se aumenta só por decreto, usou da caneta do presidente da República para aumentar rápido e diminuir a perda de arrecadação, que era de 40 bilhões, e com essa canetada, né, no dia seguinte a perda caiu para 28 bilhões, porque 12 bilhões eles esperam compensar com esse aumento do IOF. Vamos entrar num detalhe, pequeno detalhe. O IOF é um imposto, então, porque para você regular, digamos que tenha excesso de procura por crédito ou aumento da demanda, é para esse tipo de coisa. Ele é um instrumento de regular o mercado financeiro, é isso? Exatamente. O IOF, na verdade, você vê como é que são as coisas, né? A Constituição deu essa flexibilidade, né, para o Executivo aumentar, diminuir a alíquota, por ele ser essencialmente regulatório, como você está observando. Quer dizer, ele é justamente para facilitar o ministro da Economia, o presidente da República, em tempos de algum desequilíbrio de demanda de crédito, de câmbio, de seguro, você mexer nas alíquotas rapidamente, de forma que você corrija isso. Ou seja, ele é quase que um instrumento acessório da política monetária, da taxa Selic, do aumento dos juros básicos da economia, das reuniões do Copom, que a gente está todo mundo virando economista, né? Que a gente está acostumado a... É obrigado, né? Exatamente, a acompanhar no nosso dia a dia. Ele é um acessório, vamos dizer assim, dessa política. O fato é que, historicamente, né, o IOF, eu estou falando da autorização constitucional, Constituição de 88. Você vai se lembrar bem, o telespectador vai se lembrar bem. No plano Collor, o IOF foi usado como imposto confiscatório. Lembra-se do plano Collor, que, enfim, confiscou os bens seus, né, e de todo mundo que não tinha informação privilegiada, né, diga-se de passagem aqui, isso tá no ar, né? Tá. Porém, diga-se de passagem, todo mundo que não tinha informação privilegiada, a gente sabe, é corrente, teve os bens confiscados, principalmente os bens em conta corrente. E existia um IOF na época, que foi um IOF confiscatório, um valor muito alto de IOF, que foi retirado também da conta das pessoas e das empresas, ou seja, naquela movimentação financeira ou na movimentação de títulos, ouro, ações, naquele dia, né, naquele fatídico dia, se eu não me engano, 15 de março de 1990. É a data, eu acho que é uma data que vai ficar marcada na história do Brasil, né? Porque foi um confisco extremamente doloroso para a população. E o IOF foi usado de forma equivocada nessa época. Foi usado como instrumento do confisco, mas mesmo como instrumento de confisco, veja só como que são as coisas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar esses confiscos, né, que todo mundo foi para a justiça, etc., julgou constitucional, porque o julgou um imposto de política monetária. Então, que o confisco estaria no âmbito da política monetária e que, portanto, o governo podia lançar a mão desse IOF num aumento repentino e até em caráter confiscatório. Esse entendimento, a meu ver, é um pouco equivocado do Supremo, na medida em que você tem que tentar perquirir o que foi a intenção na época, né, do governo e a função do imposto. Na mesma medida, acredito eu, esse aumento do IOF de hoje. Quer dizer, na verdade, nas entrelinhas está uma compensação de arrecadação momentânea e não uma política monetária global como essa que falei aos moldes do Copom, aos moldes do controle de inflação, das metas, enfim, que a gente está acostumado a acompanhar pela televisão, pelos meios de comunicação, ou de controle, por exemplo, de valor de dólar, câmbio, etc., que o IOF incide sobre operações de câmbio também, justamente para você poder controlar um pouco essas flutuações de mercado. Gente, eu converso com o André Ricardo Passos, ele é do escritório Bulanello e Passos Advogado. O site é www.bulanello.com.br. Eu vou perguntar uma outra coisa para o André.
Quem te recebeu na portaria? Uma ex-funcionária sua. Foi Pamela. Foi a Pamela, exatamente. Pamela. Quando eu a vi, eu fiquei surpreso. E ela já sabia que eu vinha, né? Por causa do nome. Então, não, quando eu chego aqui na Bolsa todo dia, é um intervalo para uma coisa de conversa. Eu passo lá na recepção e digo assim, olha, o meu entrevistado de hoje é... E eu hoje fui lá, André, Ricardo, ele é da Bulanello. Eu falei, Ela falou, trabalhei lá. Exatamente. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que ela estava. Você viu, foi bem recebido, já chegou, já tudo conhecido. Surpresa. É um grande prazer, né? Ué. Bom, então eu estou conversando com ele sobre essas questões tributárias brasileiras que são uma coisa de louco, né? Quando você olha para essas questões tributárias brasileiras, impostos, IOF, ou o que seja, e você olha para o mundo, para outros países, digamos mais ou menos como o Brasil, não sei, falamos que agora a gente é BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. É similar esse tipo de tratamento que se dá ao Brasil para os contribuintes? É similar nesses países parecidos com o Brasil? Bela pergunta, Resch, até porque hoje, em termos de agronegócio, nós competimos, ou somos fornecedores desses países, né? Então, eles são nossos clientes e precisam entender como funciona a carga tributária, ou competimos em alguns momentos, né? Por exemplo, o açúcar, nós competimos com a Índia, né? A Índia produz açúcar também, então precisamos entender melhor essa carga tributária. Na verdade, o efeito da globalização é um efeito inexorável, tá? Todas as economias estão caminhando para institutos similares no âmbito dos negócios, no âmbito pessoal mesmo, no âmbito social, enfim, as coisas estão ficando similares. O McDonald's aqui é igual na China, Starbucks já temos em São Paulo, quer dizer, tem no mundo inteiro. A forma de se lidar com algumas questões, enfim, o mundo é plano hoje, né? Fazendo menção àquele livro, que é muito bom, por sinal. Tudo é muito parecido hoje, principalmente por causa da união rápida pelos meios de comunicação e pela rede de computadores. Porém, o sistema tributário, ele ainda não sofreu de forma veemente, vamos dizer assim, esses efeitos da globalização. Os países têm economias próprias, têm políticas econômicas próprias. A OCDE luta muito, né? Na briga contra benefícios fiscais, etc. A gente tem aqui guerra fiscal estadual, quer dizer, existe guerra fiscal internacional e os estados usam muito isso para poder, a gente sabe disso, até barreiras sanitárias, o caso da carne, nós estamos vivendo isso no Brasil hoje, quer dizer, se levantam questões de forma protecionista, com os impostos não é diferente, quer dizer, ou se utilizam os impostos como barreiras protecionistas, ou se utilizam os impostos como fomento. A gente já teve no Brasil o crédito prêmio de IPI, que era concedido aos exportadores, né? Os agricultores lembram muito bem disso. Enfim, hoje a gente tem diferenças entre os países. E digo aos telespectadores que o IOF, com segurança, dentre esses países que você elencou, ele é um tributo muito particular, ele tem muito a ver com a nossa espiral inflacionária, com a nossa cultura inflacionária dos últimos anos. Ele não tem muita similaridade. A Índia tem uma história muito recente, a Índia é independente desde 1960, Mahatma Gandhi, quer dizer, a Índia é uma nação independente faz menos de 50 anos. A Rússia tem uma história secular já, dos czares, etc., porém era um regime comunista há bem pouco tempo, ainda tem um sistema tributário muito pouco desenvolvido. A China ainda é comunista, apesar da vertente aí da economia, né, por fornecer mão de obra barata e por ter um sistema tributário simplificado, até por ser comunista. A China não tem muito essa questão tributária. O que acontece muito na China é você negocia a forma de fazer negócio, negocia a participação do Estado no seu negócio e negocia como você vai atuar e contratar as pessoas e vamos lá. E essa é uma das razões do crescimento da China. Na verdade, esse tipo de questão, ela é quase que uma questão caseira. Só não é tão caseira porque na medida em que os nossos clientes são internacionais e a gente vive um mundo globalizado, por mais que a tributação não seja globalizada, os sistemas tributários sejam ainda nacionais, sejam os últimos resquícios daqueles estados nacionais que a gente assiste após a Revolução Francesa, os nossos clientes são internacionais. Então, o comprador da nossa carne bovina na Europa, ele precisa entender um pouco do impacto. Você vai precisar explicar o que está batendo no preço final dele. E se você tiver
um movimento tributário que encareça esse produto, você vai ter que repassar essa margem para o seu cliente. Não tem mágica, né? Então, você, de alguma forma, vai ter que explicar para esse cliente como funciona, e aí que a carga tributária começa a se internacionalizar. Eu não sei, eu queria te fazer um questionamento, eu não sei se é bem a sua praia, eu acho que é. Os países, todos os países, né, concordamos, o mundo é plano mesmo e ponto final. Mas os países colocam umas coisas que não... eu, pessoalmente, fico focado aqui no governo brasileiro. Pô, mais um imposto, aumentou de novo a alíquota e tal. Mas os países agem de uma maneira que eu acho totalmente autoritária, sendo comunista ou não comunista. Os Estados Unidos fala assim, o suco de laranja brasileiro é muito competitivo. Vamos criar uma taxa lá, cria, pronto, tem que pagar. A China, ou a Índia, por exemplo, com o palm oil, né, o óleo de palm. Exatamente. O brasileiro está muito competitivo. É uma festa, não é uma farra do boi, essa questão do... Cada um põe o imposto como quer. Exatamente. E onde você reclama? Quer dizer, se você tem um problema no condomínio, você reclama no síndico, né? Não resolve nada, mas você reclama. Mas você reclama no síndico. E onde você reclama? Na OCDE? A OMC. OCDE é OMC. Esses organismos são multilaterais, né? São plurilaterais. E são, na verdade... uma forma de minimizar esse efeito do Estado Nacional. Porém, como eu observei antes, a tributação é um dos últimos bastiões do Estado Nacional. Na verdade, é onde ainda os Estados Nacionais não abriram mão da sua soberania. Porque no negócio, na internet, no negócio internacional, eles não têm muito como fiscalizar, né? Eles têm que correr atrás. Na verdade, a sociedade civil vai achando os meios de fazer negócios ou de interagir, e os Estados Nacionais vão tentando regular isso de alguma forma e não obtém êxito, porque a mudança da tecnologia ela é muito rápida, mas na tributação não. A tributação é o último bastião dos Estados Nacionais. E, ao contrário, os organismos multilaterais, eles são produto do sistema internacional que a gente tem desde a Liga das Nações, que não foi forte o suficiente para evitar a Segunda Guerra Mundial, e a ONU, que é produto da debacle, né, da Liga das Nações, e que até hoje também não encontrou um caminho, né, de enforcement, de força, né, internacional, encontrou o status internacional forte o suficiente para coagir e tornar os estados obedientes a uma ordem internacional. Na verdade, pode e o Estado faz. Ou seja, é aquela regra de quem pode faz. Estados Unidos sobretaxam. A Índia sobretaxa. E isso você vai reclamar na OMC, vai reclamar na OCDE, vai demorar um tempo, você vai conseguir algum tipo de sanção, um caso... que eu posso citar para você, o caso Bombardier e Embraer, né? Que é um caso emblemático, que o Brasil foi, então, à OMC e conseguiu um êxito, uma sanção aí para Bombardier, a Embraer, né? Foi a empresa lesada, mas isso demanda tempo e demanda um esforço que, no caso das barreiras tarifárias, ele ainda é muito... O êxito de qualquer medida nesses órgãos é muito tênue, na medida em que... a tributação é um dos últimos bastiões do Estado Nacional que a gente vê nos moldes em que está presente ainda desde a Revolução Francesa, aquele ideário. E custa caro, viu, doutor André Ricardo Passos? Teve dois aí, do algodão e açúcar. O Brasil entrou com uma ação desse tipo, ela, não estou dizendo que custa caro, que você ganha muito, você ganha o justo. Para começar a conversar, $1 milhão, entendeu? É muito caro. Tem que ter advogado aqui, advogado lá, tem viagem. É um processo complexo. Caríssimo. Né? Só vale a pena você investir nisso em briga muito grande. Quer dizer, é até economicamente inviável. Né? Além de ser um mecanismo que não tem muita efetividade, porque não é dotado de coercibilidade suficiente para fazer os estados que são... pertencentes a esses órgãos se demoverem, né, rapidamente da ideia de taxar ou de criar a barreira, ele é muito caro. Você observou muito bem. É difícil, é de acesso. O acesso não é democratizado como a justiça, por exemplo, que a gente tem aqui à mão no Brasil, que apesar de falha,
Você hoje tem juizado especial civil, que é mais célere, mais barato e que todo mundo pode acessar a justiça. Realmente o acesso não é democratizado. É uma coisa super complicada mesmo. Agora, eu queria, como última pergunta, essa questão da guerra fiscal entre estados brasileiros. Isso aí, pela minha aparência, está cada dia pior. Como é que a sua visão de tributarista nessa questão? Por exemplo, tem uma questão que eu te falei no começo do programa. O Estado de São Paulo parece que devolvia, né? Eu sei que devolvia o negócio de ICMS quando se trazia leite de fora. Isso. Essa a questão. É isso. E ele devolvia um 3%, sei lá quanto. Parou de devolver. Então as empresas laticínias de São Paulo, isso eu falei ontem com um senhor da Nilza, que é um grande... Sim. A Nilza está montando uma fábrica em Minas Gerais, porque não cumpre, entendeu? Eu queria que você desse uma abordagem de uma maneira geral, não precisa... A guerra fiscal entre os estados, e é até uma questão que a gente vem discutindo há bastante tempo, já tivemos a oportunidade de debater aqui nessa mesa, e você traz sempre uma novidade nisso, isso é importante, essa novidade para a gente poder pontuar e esclarecer um pouco mais os telespectadores. A questão dessa guerra fiscal, ela decorre do federalismo, né? Na verdade, enquanto houver federalismo, há uma necessidade dos estados, principalmente no âmbito do ICMS, de buscarem recursos para financiar suas despesas correspondentes aos estados. Então, o Estado de São Paulo tem adotado uma postura realmente, não só no que tange ao leite, mas ainda no que tange a outras mercadorias, soja, por exemplo, álcool, no sentido de deixar de reconhecer créditos oriundos de outros estados, porque outros estados da federação que são menos poderosos economicamente do que São Paulo, de forma a atrair investimento para os estados, vem aceitando o pagamento do ICMS com valores que não são caixa, ou seja, não é dinheiro vivo. Eles financiam, por exemplo, alguns estados financiam 80% pelo banco estadual, né, de fomento, o banco local, e depois de 3 anos, 5 anos, um prazo estabelecido em lei, a empresa pode comprar aquele crédito financiado mesmo, né, aquele crédito financeiro, com deságio de 20%, ou seja, no final a empresa acabou pagando o imposto, uma alíquota com desconto de 20%, ou seja, de 80%, pagou 20% do que seria devido. E o Estado de São Paulo recebe um documento de arrecadação com valor cheio e tem que descontar e deixar de arrecadar. Enfim, e aí, ao adotar essa postura, o Estado de São Paulo também corre o risco de perder a fábrica aqui, né? Porque o Estado de São Paulo fala, bom, ele não pagou o produtor do estado vizinho, vamos usar um exemplo bobo, Mato Grosso, deixou de pagar o imposto todo na minha visão. Então eu não vou dar o crédito inteiro. Sim, aí o produtor de leite, uma fábrica, você acabou de citar o Laticínios Nilza, começa a ter problemas, né, em tomar esse crédito e começa a imaginar, então, a possibilidade de se mudar de São Paulo e buscar um outro estado. E aí é questão do estado de São Paulo e dos outros estados discutirem isso de uma forma séria, de uma forma ampla, no âmbito do órgão competente para isso, que é o CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho Fazendário, né, onde se reúnem os secretários de Fazenda dos estados, e é no âmbito do CONFAZ que isso tem que ser discutido de uma forma madura. Mas, Resch, são 27 estados da federação, se eu não me engano, cada um com uma necessidade específica, cada um com uma orientação diferente, política, inclusive. E tem que ser tudo que vai em discussão no CONFAZ tem que ser por unanimidade. Exatamente. Então, assim, de repente é uma questão que afeta São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Né? Só. Aí chega lá no CONFAZ o secretário, sei lá, de um outro estado que não tem nada a ver com isso, fala, sou contra, pronto. Nosso tempo acabou, não posso nem esticar mais. Conversei com o doutor André Ricardo Passos, da Buranello e Passos Advogados. O site é www.buranello.com.br. O André veio voando para cá. Está muito ruim o trânsito? Está um pouquinho. Tá, eu também peguei de manhã um horror. André, obrigado mais uma vez, prazer te receber aqui. E vamos ver se não demora tanto. Eu encontrei o seu sócio lá em Santos e falei para ele assim, e o André?